Oi, gente. Hoje eu vim conversar com vocês sobre um assuntozinho bem intenso, né? Que a minha espiritualidade tem conversado comigo, tem feito eu estudar. Aí eu vim falar com vocês sobre vingança e justiça, né? O que acontece? A gente tem que tomar muito cuidado, que às vezes a gente tem atitudes que, pela espiritualidade, eles veem como se a gente estivesse querendo se vingar, né? Então, vamos lá. A gente às vezes faz alguma coisa com uma pessoa, né? E a gente já acha que está agindo da forma certa, da forma correta, porque o calo está no nosso pé, né? Mas se a outra pessoa vem fazer com a gente fica danado, né? Porque a gente acha aquilo injusto, porque tá fazendo aquilo com a gente, que não sei o quê, e a gente já cobra a justiça. A gente ora para Xangô, a gente ora para Deus, diferente de religião, a gente quer justiça, porque a pessoa foi, né, ruim com a gente, fez aquilo com a gente. Mas e quando a gente faz a mesma coisa com outras pessoas? A gente se acha no direito, né, de achar que tá certo, porque com a gente não pode fazer, mas a gente pode fazer com o outro. Então a minha espiritualidade hoje veio falando isso comigo, né? Esses dias, porque a gente cobra muito do outro. Quando o outro tem uma atitude que, ao nosso ver, é errada, né, perante a gente fica clamando justiça, fica elaborando vinganças na nossa cabeça, porque nós somos seres humanos, ainda somos muito imperfeitos, infelizmente, nós somos. Essa imperfeição nossa, né, faz a gente deixar o nosso ego elevado, né? E a gente às vezes quer fazer justiça com as próprias mãos. Gente, a minha espiritualidade fala: se pensou em fazer justiça, né? Infelizmente já pensou. Se pensou é porque aquela negatividade está querendo da gente. Então a gente tem que tratar isso, né? Porque a gente acha injusto, porque fulano fez isso comigo, cicrano fez aquilo comigo, Beltrano fez aquilo outro comigo, e é injusto porque eu não agiria assim dessa forma com eles, porque eles fizeram comigo. Então eu fico bolada, né? A gente fica com raiva, a gente quer que a pessoa arque com as consequências daqueles atos dela, mas será que a pessoa também não reagiu a alguma ação nossa? A gente tem que prestar atenção, porque a gente acha sempre que a gente é o certo. A gente acha sempre que a pessoa fez errado, né? Mas às vezes a pessoa só reagiu a alguma ação nossa. E a gente não percebe, porque a gente acha que sempre estamos na nossa razão. Aí, quando o outro vem cobrar da gente atitudes que a gente acha certo em ter com a pessoa, mas a gente não acha certo na pessoa ter com a gente, né? A gente fica pensando, a pessoa é fresca, a pessoa é cheia de mimimi, né? Eu não fiz nada demais, que não sei o quê. Mas a gente também tem que prestar atenção. O que a gente não quer pra gente, a gente não faz com o outro. A gente não faz com coleguinha, né? Com coleguinha, com familiar, com conjungue. Ui, quase caí. Desculpa. Com qualquer pessoa. Então a gente tem que prestar atenção. O que a gente não gosta que faz com a gente, né? A gente não faz com o próximo, independente de quem seja esse próximo, né? Mesmo que se a gente sabe que essa pessoa quer o nosso mal. Mas aí a gente fica pensando, e eu fico pensando também porque isso é real. Às vezes uma pessoa tem uma atitude comigo que eu não ligo, né? Aquela atitude daquela pessoa, por mais que seja negativa, não me ofende de forma nenhuma. Mas se eu tenho com a outra pessoa, ofende a pessoa. Então a gente tem que ter muita sensibilidade, né, para prestar atenção nessas coisas. Porque também a gente pode, né, a pessoa fazer alguma coisa comigo que me ofende e eu fazer com ela e ela não se sentir ofendida. Então, vamos ter mais cuidado ao cuidar do outro, né? Ao adentrar no mundo do outro. A Padilha já, né, e a minha espiritualidade tem falado isso para mim. A gente tem que tomar cuidado ao adentrar ao mundo do outro, porque as pessoas estão muito sensíveis, né? As pessoas estão muito armadas, né? Querendo atacar todos e todos ao lado delas. Mas por quê? Porque a maldade está muito visível hoje em dia. O ser humano está botando cada vez mais as suas máscaras, né, para baixo. E a gente que tem uma sensibilidade bem maior, a gente consegue ver isso, né? Ler esse campo energético da pessoa, que a pessoa é negativa, que a pessoa é maldosa, né? Que a pessoa é invejosa, que a pessoa é egoísta, que a pessoa é orgulhosa, é prepotente, né? E se a gente se depara com seres humanos assim, porque aquilo também está dentro da gente. Infelizmente é assim, a gente atrai pra gente, né,
o que a gente tem que corrigir aqui. Então, enquanto a gente estiver renegando essas imperfeições dentro da gente, a gente vai ficar atraindo essas pessoas que vibram nessas imperfeições para perto da gente. Quando a gente se der conta dessas imperfeições, né, dessa negatividade dentro da gente, a gente vai começar a tratá-las, né? Porque a sombra faz parte da gente. Mas a gente tem que aprender a equilibrá-las. Quando a gente reconhecer essas sombras dentro da gente, né, aprender a controlar elas, falar quietinho com nossos demônios, né, que são essas sombras, como algumas pessoas falam, né, a gente vai começar a botar as nossas virtudes mais em pauta, né, vamos elevar mais nossas virtudes, porque a gente vai saber controlar, né, essas emoções dentro da gente. Aí, a gente vibrando melhor, né, a gente vai atrair para perto da gente pessoas melhores, né, com mais virtudes, com mais empatas, né, mais amorosas, mais generosas. Então, tudo depende daqui, ó, de dentro da gente, né, da nossa melhora interna. Quando a gente melhora internamente aqui dentro, a gente automaticamente se afasta de pessoas que estão ainda muito presas nessa negatividade que a gente tem que reconhecer dentro da gente, né? E a gente acaba afastando dessas pessoas inconscientemente, às vezes, né? Às vezes a espiritualidade, Deus mesmo afasta essas pessoas da gente, sem briga, sem estresse, cada um vai pro seu caminho, porque não tá, as energias não são mais afins, né? E a vida que segue. A gente só não pode se sentir culpado por deixar algumas pessoas para trás. Porque o que a gente não pode é amarrar cordas em pessoas que não querem evoluir, né, não querem expandir a consciência, né, e seguir um caminho de luz, um caminho próspero, um caminho de felicidade, um caminho de amor, de paixão, não só com a gente mesmo, mas também com o próximo. Tá? Então a gente tem que prestar bastante atenção nesse negócio, nessa vingança, né? Nesse mimimi que a gente faz de achar que todo mundo tá fazendo coisa errada com a gente e ficar com raiva e querer se vingar, mas a gente tem o direito de fazer com as outras pessoas. Então a gente tem que pensar nisso. O que eu não quero para mim, eu não faço com o outro, independente se o outro vai se sentir ofendido ou não, independente se eu me sinto ofendido ou não. Não faça com o próximo o que você não quer que faça para você, tá? Porque as pessoas estão, eu vejo muito disso. Ah, porque fulano fez isso, isso e isso comigo, mas ele só reagiu à minha ação. Ou então, eu faço a mesma coisa com outra pessoa, mas não tem problema, porque quem fez fui eu. Mas se a pessoa, outra pessoa faz comigo, tem problema. Então, gente, vamos botar a mão na consciência, tá? Refletir sobre essas coisas, né? Pra gente não ficar errando, não viver naquele círculo vicioso, né? Das escolhas inconsequentes da nossa vida, né? E ficar sempre voltando a mesma lição, porque a espiritualidade, né? Deus faz a gente sempre passar pela mesma situação para a gente saber se aprendeu a lição. Então a gente tem que ter, como a Padilha falou hoje no conselho mais cedo, clarificação. Clarificação nas lições que a espiritualidade nos dá no dia a dia. Porque todo dia tem uma lição nova. E se a gente estiver desligado, a gente não presta atenção, a gente não capta essa liçãozinha, tá bom, gente? Eu acho que era isso que eu queria falar, que a espiritualidade pediu para eu vir aqui falar com vocês. Muito axé para todos e até o próximo vídeo.